Olá galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula que está aí recuperando, né, dentro da semana, a segunda semana do mês de junho de 2020. O capítulo é o capítulo 10 e está aí na página 231 do livro de vocês. O assunto é probabilidade, né, dando continuidade aí ao nosso conteúdo do segundo período. Vamos lá? Bem, pessoal, o que são as probabilidades, né? O que é uma probabilidade? Existem dois tipos de experimentos, né? Experiências. Existem as experiências aleatórias e as experiências determinadas. O que são experiências aleatórias? Quando a partida não sabemos o resultado. Exemplo, lançamento de uma moeda, né? Um bingo, a extração de uma carta e etc. São coisas aleatórias, são eventos que a gente não sabe o resultado, né? Então isso são eventos aleatórios. O que são eventos determinados? Quando a partida já conhecemos o resultado. Exemplo, furar um balão cheio, deixar cair um prego num copo de água e etc. Ou seja, eventos deterministas ou determinados são aqueles eventos onde a gente já conhece o resultado. Em contrário a isso, os eventos aleatórios são aqueles eventos que a gente não sabe o resultado. Aí abaixo do quadro amarelo diz assim, ó, uma probabilidade é uma forma de medir as hipóteses que um dado acontecimento tem de ocorrer, né? Então as probabilidades são chances de algum evento acontecer. Esses eventos eles podem ser 100%, eles podem acontecer 0% e eles podem acontecer nesse intervalo entre 0 e 100% de chances de acontecer. A gente vai já trazer um exemplo disso aí, tá bom? Aqui, ó. As probabilidades interessam-se pelas experiências aleatórias, ou seja, por aquelas coisas que a gente não sabe o resultado, mas dentro da probabilidade tem como nós criarmos aí a chance desse evento acontecer. Tranquilo? Vamos lá. Espaço de resultados. O espaço de resultados ou espaço amostral, nós iremos tratar como espaço amostral, tá certo? É o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Representa-se por ou E, ou S, ou essa letrinha grega ômega, tá bom? Exemplo, lançamento de um dado. Quem é o espaço amostral? Ó, o espaço amostral que a gente tem em um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque só tem essas faces aí em um dado. Então, o espaço amostral é todos os eventos, todas as chances, todos os resultados possíveis que você tem daquele evento, tá certo? Isso é espaço amostral. Acontecimentos. Um acontecimento é o subconjunto do espaço amostral, ou seja, é aquilo que você os casos favoráveis, né? Um acontecimento identifica-se como um conjunto dos seus casos favoráveis. Por exemplo, vamos ver aqui os tipos de acontecimento. Elementares. Quando só tem um elemento, ou seja, no lançamento de um dado, ó. No lançamento de um dado, quem é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque são os resultados que eu tenho. Sai um 3. Quantos 3 eu tenho entre 1 e 6? Só um, né? Então é um evento elementar. Aqui é os meus casos favoráveis, é o que eu preciso, ó. E aqui é o que eu tenho. Compostos. Vamos ver aqui, quando tem mais de um elemento. Né? Exemplo, no lançamento de um dado, quem é o meu espaço amostral no lançamento de um dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De sair um número ímpar, quantos números ímpares eu tenho entre 1 e 6? Eu tenho o 1, o 3 e o 5. Então, evento composto aí, né?
Tipos de acontecimento, ó, equiprováveis, igualmente prováveis. Tem a mesma probabilidade de acontecer. Exemplo, lançamento de um dado. Quem é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sai um número par. Quantos números pares eu tenho entre 1 e 6? 3, né? Sai um número ímpar. Quantos números ímpares eu tenho entre 1 e 6? 3. Então são equiprováveis, tanto a quantidade de sair um número par, como a quantidade de sair um número ímpar dentro de um dado. Tranquilo? O que são acontecimentos certos? Acontecimentos certos. Verificam-se sempre. No lançamento de um dado, espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sair um número inteiro positivo inferior a 7. Gente, é 100% de chance de acontecer, né, de sair um número inteiro menor que 7 no lançamento de um dado, porque todos os eventos possíveis que eu tenho são inferiores a 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? Agora os eventos impossíveis nunca se verificam. No lançamento de um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sai um número inteiro positivo superior a 7, conjunto vazio, porque nós não temos no lançamento de um dado um número maior que 6, né? Ou seja, superior a 7. Tranquilo? Aí nós temos a nossa famosa lei, né? A lei de Laplace ou de Laplace, como queiram chamar, tá bom? A probabilidade de realização de um acontecimento A é igual ao quociente entre o número de casos favoráveis e a sua realização é o número total de casos possíveis. Como é a nossa formulazinha? É uma razão, né? Quando a gente fala em probabilidade, a gente fala em proporção, fala em razão, fala em divisão, digamos assim, né? Então, olha só, pessoal. A formulazinha que nós vamos usar é essa formulazinha aqui desse cara, né? Onde diz assim, probabilidade de um evento acontecer. Eu vou pegar o número de casos favoráveis, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Por exemplo, se eu pegasse isso aqui em um dado, no lançamento de um dado, se eu quisesse que saísse um número maior que 5, quem é o espaço amostral de um dado? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 seriam os casos possíveis. E o número maior que 5, no caso, seria o meu favorável, ou seja, o 6, que seria apenas um único elemento. Então, a probabilidade de no lançamento de um dado sair um número maior que 5 é 1 sobre 6. Quem é esse 1? É o número 6, porque é maior que 5. E quem é esse 6? São os casos possíveis em um dado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem um pouquinho da história do Laplace, né? A gente não vai ler para não perder tempo, tá bom? Vocês leiam depois. Algumas propriedades que devem, né? Aqui faltou o nome C, né? Que deve ser levado em conta no estudo das probabilidades. A probabilidade de acontecimento impossível, como é que a gente vai representar? Existem 3 maneiras de você representar uma porcentagem. Na forma de razão, né, de proporção, na forma decimal ou na forma de porcentagem. Essas 3 maneiras são possíveis de você representar uma probabilidade. Aí a propriedade 2, a probabilidade de um acontecimento certo é de 1 ou de 100%. Qual é a chance de eu tirar um número menor que 7 no lançamento de um dado? 100%, porque todos os números são inferiores a 7. Tranquilo? Esquemas auxiliares de contagem. Tabela de dupla entrada. Olha só, pessoal. Vamos supor que eu lance 2 dados aí simultaneamente ao chão. Lançamento consecutivo de 2 dados. Isso que eu tenho aqui, essa figurinha que eu tenho aqui, são todos os casos. São todos os casos possíveis no lançamento de 2 dados, Eu tenho todas as faces aí no lançamento de 2 dados. Se eu cruzar as linhas e as colunas aí dos dados, eu tenho todas essas possibilidades.
que isso totaliza um total de eventos possíveis 36. Eu tenho 36 possibilidades no lançamento de 2 dados, tá certo? Aqui, ó, é o diagrama de árvores. Servem para qualquer número de bolas, dados, moedas ou outros objetos, embora por vez se torne difícil de desenhar. De fato, é algo bem chatinho de fazer essa árvore das possibilidades. Lançamento consecutivo de 2 moedas. Olha só, no lançamento de 2 moedas, o primeiro lançamento só pode sair cara ou coroa, né? Tranquilo? Aí ele usou outra palavrinha, né? Face, escado. Mas é cara ou coroa, a gente comumente conhece. E aí no lançamento de 2 moedas, eu tenho todas essas possibilidades aí, ó. Pode sair face, 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 coroa, coroa, face, coroa, coroa, né? No lançamento de 2 moedas consecutivos. Aqui é o famoso diagrama de Venn, né, que a gente estuda lá em conjuntos numéricos. Ele também está dentro do nosso assunto de probabilidade. Na nossa próxima atividade nós iremos ver algo sobre ele. Por exemplo, temos uma escola com 120 estudantes em que 50 praticam, acho que é handball, né? Aí ficou errado o nome, ficou handball, mas é handball. 60 praticam natação e 40 handball e natação. Os restantes não praticam desporto nenhum, no caso esporte nenhum, né? Olha só, ele colocou o diagrama de Venn, nada mais é do que essas bolinhas aonde pode ou não haver intersecção entre os conjuntos. Esse 40 que está aí no meio dos dois diagramas corresponde aos alunos que praticam os 2 esportes, certo? De onde foi que veio esse 20 aí? Ó, o conjunto B é os que praticam natação. Lá em cima no enunciado da questão nós vimos que era 60. Só que tem 40 que pratica natação e handball, né? Então, eu tenho que diminuir esse 60 menos o 40, como aí está explicando, certo? Então, como a escola ao todo tinha 120 estudantes, eu tenho que diminuir a quantidade de estudantes menos a quantidade de alunos, de estudantes que praticavam pelo menos um esporte. E isso dá um total de 50 alunos que não praticavam nem handball, nem natação. Tá bom? Depois eu gravo um vídeo explicando isso na prática para vocês. Pessoal, o nosso exercício, o exercício proposto aí para vocês, ele vai estar aí na página 237 do livro de vocês. As questões vocês irão copiar a 3, 5 e 7. Copiar no caderno e mandar até o dia 12/6, ou seja, sexta-feira agora, tá bom? Um abraço a todos, que Deus proteja-nos, a nós e a nossos familiares. Fiquem com Deus e até a próxima aula.